Olá pessoal, vamos começar hoje. O tema da aula é Random Walk. É um mecanismo de simulação de preços. E o mecanismo de simulação de preços, nós vamos tentar compreender ele de uma forma um pouquinho diferente da convencional. Normalmente a gente vem com uma apresentação, uma parte teórica. Primeiro a gente vê toda a teoria, todos os parâmetros, e depois a gente tenta fazer um exercício em cima. Eu preparei uma tabela do Excel que é um pouquinho diferente desse método clássico. Por quê? Eu tenho a nossa primeira aba, que é onde é que está marcado, passeio aleatório, vocês vão receber essa tabela. Uma segunda, passeio aleatório, e um terceiro, que é um gráfico. O que está acontecendo? Em vez de eu construir um PowerPoint propriamente dito, eu vim construir o que eu preciso aqui para ser de informação. E logo colado eu tenho uma aba onde é que a gente vai fazendo as contas, vamos vendo os resultados juntos e a partir disso a gente vai estimar o comportamento desse mecanismo de simulação de preços. Só que vocês vão receber uma planilha parecida com a minha, só que as fórmulas não vão estar escritas. E é aí que eu quero que vocês vão prestando atenção e vão preenchendo junto comigo para irem construindo as fórmulas, os entendimentos, que a gente possa fazer esse processo todo juntos. Tranquilo? E só falar que para essas contas, do jeito que eu construí, tudo eu tirei desse livro, que é Análise de Investimento com Opções Reais, do professor Marco Antônio. Então isso aqui, a nossa metodologia está baseada no livro dele, que é o que até eu estou colocando escaneado no sistema acadêmico para vocês. Então tá. Passeio aleatório, Random Walk. Essa primeira imagem aqui pra gente vai dizer muito desse mecanismo nosso de simulação. E esse mecanismo de simulação, como eu comentei nas aulas anteriores, ele vai se conectar com o movimento browniano. E tanto o Random Walk quanto o movimento browniano se conectam com tudo que a gente fez até agora. Por quê? Vão haver momentos que a gente vai querer estipular barreiras comerciais, e as barreiras comerciais estão relacionadas com tudo que a gente viu sobre microeconomia. Então não tem como dissociar uma coisa da outra. Eu vou precisar de calibrar esse meu modelo de simulação de acordo com o comportamento da minha variável. O que a gente fez na aula passada, onde é que eu separei ali, falei assim, isso aqui é o componente de tendência, isso aqui é o componente de volatilidade. Aprende a verificar se o modelo responde ao movimento browniano e Random Walk, foi o que a gente fez no outro exercício. E agora a gente vai aprender como é que esse modelo funciona. Então, essa primeira parte que eu separei é essencial para a gente entender o processo construtivo de como que ele funciona. Por quê? Observe, eu selecionei um desenho que são um conjunto de passos, onde é que, para mim percorrer esse caminho, eu sou obrigado a dar um passo por vez. Então, cada vez que eu der um passo para frente, é um evento dentro do meu mecanismo de simulação. Então, como se eu tivesse o primeiro evento. Dou o segundo passo, o segundo evento. Terceiro e assim sucessivamente. Isso espelha como que o nosso mecanismo de simulação vai funcionar. Como que ele vai funcionar? Eu chamei cada passo de tijolo primitivo. Então, a cada etapa, se eu estiver fazendo mês a mês, a cada um mês que eu passar para frente, eu vou ter um evento de simulação. Segundo mês, outro. Terceiro, outro, e assim sucessivamente. Ah não, o meu esquema está relacionado com anos. Então tá, em vez de estar trabalhando com mês, você está trabalhando com ano. Então, a cada um ano vai ser um passo, a cada outro ano vai ser outro passo. Eu queria muito que a gente prestasse atenção no seguinte. O que a gente está utilizando aqui para determinar o preço no futuro é um sistema baseado em propagar tendência. Então, eu vejo como que o preço tem uma tendência em um período e tento propagá-la para frente. Isso tem um limite. Por quê? Eu não estou trabalhando com a curva de oferta e demanda, vendo o que está sendo consumido por causa do minério de ferro, de aço, o que está sendo produzido de carro e não sei o que lá. E a gente sabe que o consumo na ponta da cadeia está relacionado com o consumo na outra ponta. Esse modelo é um modelo econométrico, esse que eu olharia para o carro, olharia para as siderúrgicas,
que faz sentido para mim tentar prever, só que eu consigo prever poucos passos, mas ele é muito assertivo em poucos passos. Esse que eu estou tendo de tendência, eu estou simplesmente considerando os ceteris paribus, que nada mais muda, e estou dando propagação. Deu para ficar bem claro a diferença entre os dois modelos? Eu vou colocar em anexo no sistema acadêmico um sistema econométrico sobre o minério de ferro, para vocês terem ideia do que é um modelo econométrico, onde é que eu olho para toda a cadeia, todo o arranjo, e a partir de como eu vou vendo o movimento do arranjo, eu consigo dar um passo para a frente. Tá, eu consigo dar mais passos para frente? Consigo. Mas, normalmente o modelo econométrico ele tem essa restrição de dar menos passos do que esse aqui de tendência de simulação. Mas ele é mais confiável? Sim, ele é mais confiável. Mas esse aqui do Random Walk, eu consigo aplicar a maior quantidade de coisas e ele replica uma tendência. Então é mais fácil da gente trabalhar. Então, avisando que existem modelos diferentes, o modelo que a gente está trabalhando, esse modelo de propagar tendências, eu vou dar continuidade à nossa aula. Então tá, eu entendi que o nosso mecanismo de simulação vai ser um mecanismo de simulação onde é que eu vou dando um passo sequencial após o outro. Mas me mostra, professor, como é que isso vai comportar na prática. Então, para saber como é que ele vai comportar na prática, eu coloquei esse gráficozinho aqui, onde é que eu tenho? No eixo X, tempo, no eixo Y, valor. Considerando que esse bloquinho preto aqui é o bloquinho meu inicial, o meu preço no início da minha simulação. Se for o ano 1, é meu preço no ano 1. Se for no ano 0, é meu preço no ano 0. Concorda que eu coloquei um outro bloquinho aqui do lado dele que representa o comportamento desse preço numa tendência de subida? Então eu tenho uma tendência de subida nisso aqui e eu coloquei um valor acima desse anterior aqui. O que eu estou fazendo aqui, eu tinha um ponto inicial, eu dei um pequeno passo para frente, para cima, eu fiquei nesse lugar. Mais um passo para cima eu subi, mais um passo para cima eu subi, um para baixo, um para cima, um para baixo, uma sequência de passos para baixo. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Vamos supor que eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto bloco. O quarto bloco é a consequência natural do ponto inicial, mais 1, 2, 3 passos. Então, é o inicial mais 3 passos. Mas você concorda para mim que, em vez de eu contar o inicial mais 3 passos, eu podia simplificar que é o anterior a ele mais um passo para frente? E para esse processo de simulação é o que realmente importa? É o que importa é o membro anterior mais um passo de simulação para frente. Então o Random Walk é um processo sem memória. É um processo onde é que eu faço um sorteio aleatório de subir ou de descer. O que me importa é o estado anterior mais o último passo que eu sorteei. E aí eu faço a correlação que está escrito aqui. Quando eu peguei no início e falei que era o inicial mais 3 passos, seria o seguinte: x de 1, que seria o inicial, mais 1, 2, 3, os 3 passos que eu tenho dado. Então, o meu quarto vai ser a consequência natural disso. Mas como ele é um processo sem memória, eu tenho simplesmente o meu passo anterior, o meu ponto anterior, mais o meu próximo passo. Eu tenho uma ideia de como que ele comporta sequencialmente. Tá, professor. Entendi que é um processo de dar um passo para cima, um passo para baixo. Ele é um somatório, uma consequência natural de uma série de passos, mas me mostra na prática como é que ele funciona. Então, nós vamos começar a ver. Então, eu vou para a segunda aba, onde está escrito passeio aleatório. Por enquanto, não preocupa com essas fórmulas que estão aqui em cima. Preocupa aqui onde é que eu tenho, tá vendo? Escrito trajetória. Opa, essas colunas. Trajetória 1, 2 e 3. Vamos preocupar somente com a trajetória 1. Só ela que está importando para a gente por enquanto. Então, nessa trajetória 1 aqui, eu tenho um instante, ou seja, o tempo, o valor marcado por S de N e X, o sorteado. Então, esse X aqui como sorteado se comporta como se o SN fosse a posição desse bloco mais o sorteio que eu fiz, para subir ou para descer. Nesse caso, eu fiz um sorteio para subir. Então, vamos voltar e imaginar aquela história do tijolinho olhando para essa tabela aqui. Então, eu tenho esse S de 0 aqui, marcando pelo meu passo de preto, que é esse primeiro.
eu tive um sorteio que, por enquanto, para a gente não importa. Esse sorteio me deu o valor de menos 0,71. Então, como é um valor negativo, em vez de subir igual está aqui, um passo subindo seria um passo descendo laranja. É como se eu tivesse isso aqui no meu processo simulatório. Então tá. Então o meu valor, que era 0, assumiu o valor do anterior, mas o passo ficou 0,71. E aí eu vou fazer um outro sorteio para o próximo. Foi um valor negativo de 0,71 também. Então eu desci 2 vezes consecutivas. Então como se eu tivesse saído do preto e descido 2 vezes. Observa que o meu processo de simulação que está aqui está sendo sempre a soma do anterior mais alguma coisa. A soma do anterior mais alguma coisa que eu chamei de passo. E aí vem a dúvida. Como que eu mexo nesse passo? O que é isso? O que significa esse passo? Esse passo está relacionado com uma coisinha extremamente importante para o processo de simulação, que é a configuração do que é o Random Walk. O Random Walk é um processo de Markov. O que significa ser um processo de Markov? O próximo passo, o próximo ponto de valor é o ponto de valor anterior mais um passo. Isso é o conceito, a grosso modo simplificado, de Markov. E aí eu coloquei o seguinte: ele não depende do caminho somente da variável aleatória. O que eu quero dizer com isso? Ele não depende, quando eu analisei esse quarto aqui, do caminho completo dele. Ele dependeu somente do anterior mais uma variável aleatória. Isso aí ficou muito claro pelo que a gente vem conversando. Agora, quando eu falei de variável aleatória aqui, em algum lugar vai ter que ter um sorteio. E aí eu vou usar o sorteio do computador mesmo, para ser simulação. E aí como é que vai ser o mecanismo de sorteio? Então vamos supor aqui que eu vou usar uma função do Excel, aleatório entre, menos 1 e 1. Vocês observem aqui o seguinte, ele sorteou o número menos 1. Eu vou pedir para ele fazer outro sorteio. Fez um 0, menos 1. Então ele está sorteando números. Enquanto eu ficar apertando aqui, o Excel vai continuar sorteando números. E aí eu pedi para ele, falou assim, olha, se você sortear 1, eu vou subir naquele meu passo. Então eu vou ter um passo ascendente. Se você sortear menos 1, eu vou ter um passo descendente ou pela esquerda, se você estiver olhando de topo. Então o que aconteceu aqui? Eu combinei com o Excel da seguinte forma. Sorteie o primeiro valor para mim. For positivo? Então ele sobe. Sorteie um segundo. Continuou positivo? Então ele continua subindo. Agora é negativo. Então é como se eu estivesse descendo. Sorteou outro negativo. É como se eu estivesse descendo outra vez. Outro negativo. Descendo. Sorteou um positivo. Ele pega e sobe outra vez. Então, o meu caminho de simulação, com esses sorteios que eu fiz, foi que o preço subiu, 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 desceu, 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 subiu outra vez no final. E aí vem uma série de perguntas. Beleza, professor? Eu entendi que você vai usar uma função do Excel para poder sortear essa subida e essa descida. E eu entendi, voltando na aba de passe aleatório, ainda não é para preencher nada. Quando for para preencher, a gente vai conversando sobre. Eu vi que no meio dessa fórmula gigante, chata que você colocou aí para mim, existe um se o valor aleatório der alguma coisa. Então, considerando,
Se o valor aleatório no seu sorteio, e eu estou vendo que está dando só mais 0,71 e menos 0,71, porque eu ainda não sei, mas a gente vai ver, é a mesma coisa que eu estou sorteando mais um e menos um para baixo, não é? É, só que você está mudando o tamanho do passo. Exatamente, eu estou fazendo o passo com tamanhos diferentes. Então, nisso aí, a gente tem essa ideia de, beleza, eu sei que ele vai subir ou vai descer, mas qual que é o tamanho do passo que eu tenho que dar? Porque no exemplo que eu tinha colocado aqui era menos 1 em 1. Quando eu mostrei a tabela para vocês aqui, você está vendo que é menos 0,71 para descer e mais 0,7 para poder subir o preço. Como é que eu determino isso? E aí, para determinar o tamanho do passo nosso, nós vamos usar duas coisas. Primeiro, eu vou estar trabalhando aqui com essa relação, que o número de passos que eu tenho que dar para atravessar um lugar é função do meu tempo total, tenho 1 hora para caminhar, mas para dar cada passo eu demoro 1 minuto. Então eu vou dar, ao longo da minha trajetória, 60 passos. Mas, se eu quiser saber o quanto que eu vou subir em cada um dos passos, já que eu sei que eu vou dar 60 passos, quanto que eu vou subir, quanto que eu vou descer nesses movimentos, vai ser o tempo total que eu tenho, a 1 hora, dividido pela quantidade de passos que eu tenho aqui para me dar. E aí eu tenho a quantidade de passos de subida. Então, tendo feito isso, sabendo essa relação aqui, que é super tranquilo, se eu quero atravessar alguma coisa, é o tempo dividido pelo intervalo de cada passo que eu dou, a quantidade que eu posso dar, ou seja, o tamanho desse meu passo para poder atravessar tudo que eu tenho, é tempo dividido por um número de passos, eu vou voltar para a nossa aba de passeio aleatório. Toda a base do Random Walk, nessa conversa simples, a gente já entendeu. E aí eu vou voltar para esse lugar aqui onde é que tem aleatório, mais condição. E aí a gente pode começar a escrever nas formas, você pode ir pausando para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Então, a partir desse momento, você faz comigo. Você vai vir aqui e vai colocar a função aleatório do Excel. Pegou, colocou essa função, escreveu aleatório, abriu e fechou o parênteses, você vai observar que ele vai começar a dar sorteios aqui. Então, ele está partindo, começando a fazer sorteios desses valores. E aí eu vou apertando a tecla aqui, você está vendo que ele está 0,39, 0,34, 0,2 e ele está mudando esses valores. Então eu tenho essa função aqui aleatória, que está fazendo sorteio, que é para saber se vai subir ou se vai descer. Só que eu combinei com vocês, como é um passeio o nome do processo de simulação, eu tenho que saber o tamanho do passo que eu dou para cima e o passo que eu dou para baixo. Então eu vou utilizar uma função do Excel que é a função se. Então, o que eu escrevi nessa função se? Essa função se ela é composta por uma parte de teste lógico, um valor se for verdadeiro, um valor se o resultado for falso. Então, eu cliquei aqui no teste lógico e o que eu coloquei aqui? Aleatório. Então, ele vai sortear um número, igual ele sorteou ali, o 0,83. Se o 0,83 for menor ou igual à minha probabilidade de ganho ou probabilidade de subida, então, por exemplo, se eu considerei que ele tem 50% de chance de andar para cima e 50% de chance de andar para baixo, eu sorteei, deu 0,83. O valor de 0,83 é maior do que o meu valor de subida. Então, ele sendo maior do que o meu valor de subida, o que eu tenho aqui como valor verdadeiro? Não vai ser esse. Opa, fui descer só um pouquinho, que ele desceu. Eu tenho um valor aqui, que é o seguinte. Sendo
um valor verdadeiro, ele vai vir, vai buscar nessa célula aqui em caso de ganho positivo. Caso seja falso, ele vai vir nessa célula aqui de valor falso e vai colocar o valor, o tamanho do passo com o valor desse aqui, em caso de perda. Então, o que eu fiz aqui? Eu mostrei que eu posso juntar o se com o aleatório. Se for maior do que a probabilidade de ganho que eu coloquei, eu tenho o primeiro valor do verdadeiro, que é esse aqui, valor em caso de ganho. Caso contrário, ele vai no valor em caso de perda. Beleza? E aí eu vou voltar destrinchando o que está aqui embaixo. Observa, probabilidade de ganho. Se eu pego a minha commodity e vejo que de janeiro para fevereiro ela aumentou 2%, de fevereiro para março aumentou 3%, e assim eu vou oscilando entre 2 e 3, 2 e 3, concorda que eu vou ter uma probabilidade de ganho média nesse período, mais ou menos de 2,5%? Então, a probabilidade de ganho aqui vai ser na casa de 2,5%, vai ser a minha tendência à subida. E essa minha tendência eu consigo tirar, lembrando, pela média dos valores que estão subindo. Eu vou gravar um vídeo que a gente vai estar trabalhando com isso no exercício, outro exercício prático, para a gente ver como é que eu vou fazer o processo de calibrar esses mecanismos dessa probabilidade de ganho aqui com valores reais. Mas hoje, por enquanto, eu estou preocupado somente em entender a teoria. E, logicamente, a probabilidade de perda vai ser o complementar. Vai ser 1 menos a probabilidade de ganho, que é representado por esse azul. Então, tá. Então, a probabilidade de ganho que ele comparou aqui, estou comparando com essa célula, e isso é de acordo com o ganho médio que eu estou tendo na minha commodity. E aí ele pediu, eu falei que ele vai somar essa probabilidade de ganho aqui de acordo com o valor de T, que é o número de anos, dividido pelo número de passos. Então, ou seja, é exatamente o que a gente conversou ali atrás, é a mesma fórmula relacionado com o tamanho do passo que eu vou dar para frente. Então, se eu quero atravessar alguma coisa, é o tempo total que eu tenho dividido pelo número de passos aqui, isso dentro de uma raiz. Faz todo sentido. Valor negativo vai ser aquele mesmo valor, em caso de perda, aquele mesmo valor negativo. Então, juntando tudo que a gente viu até aqui, eu vou vir nessa primeira trajetória de 1 aqui com ΔT igual a 0,5. Então, eu vou voltar nisso aqui. Esse inicial, esse preço inicial aqui, por enquanto a gente não conversa sobre ele, mas ele está configurado aqui como 0. Tem um motivo para isso. Então, o que eu vou trabalhar agora é essa coluna aqui onde está escrito sorteado. Tem essa fórmula grande aqui que eu vou simplificar ela. Então, o que eu tenho nessa fórmulazinha aqui? Se o valor que for sorteado é menor do que a probabilidade de ganho, que está aqui, eu vou colocar em caso verdadeiro esse valor aqui. Se for falso, vai ser o valor da perda. O nosso novo valor vai ser sempre o que eu tenho somado do valor anterior mais o passo que eu sorteei. Então, ficou aqui, de novo, faz outro sorteio aleatório. Se ele for menor do que a probabilidade de ganho, valor verdadeiro vai somar, valor, em caso de perda, vira negativo. Então, 2 vezes deu falso, foi valor negativo. Então, para chegar no valor que eu tenho nesse período,
vai ser o anterior mais o meu passo, menos 141. E ele vai fazendo isso até o período que eu falei, que era o final do que eu estava trabalhando. Ele foi até o final aqui, só que ele não era para ir até o final. Só ajustar a tabela. Era para parar aqui. Somente no instante de t igual a 10. E só uma observação. Eu estou colocando, eu dei para vocês esse valor de t igual a 10. Eu estou dando indiretamente esse número de passos. Como é que eu estou dando indiretamente o número de passos? Lembra que eu falei que o número de passos está relacionado com a quantidade de anos que eu te dei e o dividido pelo intervalo de tempo? E eu estou comparando aqui 3 intervalos de tempo. Eu estou te informando que é 0,5, vai ter escrito na sua tabela. Esse aqui de 0, 0,5, esse aqui de 0, 0, 0,5 e esse aqui com valor menor ainda. Por que que eu fiz para cada uma das colunas um ΔT menor? Porque eu tenho uma segunda intenção em te mostrar isso no final das contas. Por quê? Eu vou usando esse processo de ir construindo com intervalos cada vez menores para conectar o random walk no movimento browniano. Então, assim, é desse jeito que eu vou fechar a minha aula. Então, por enquanto, ficam essas tabelas aqui. O que vocês vão precisar de preencher? É o que está aqui, essa função de aleatório. Sabendo que isso aqui é o anterior, mais o passo, o meu valor no momento. Caso de ganho, é a fórmula do tamanho do tempo que eu tenho, dividido pelo número de passos. E o número de passos é o meu tempo, dividido pelo meu intervalo de tempo. Então, nisso aí, eu construí uma simulação. E eu vou para a terceira aba de gráfico, para a gente ver o que é. Essa primeira simulação que vocês construíram é essa marcada por essa linha azul com dentes maiores. Então, eu tenho um caminho do preço aqui nessa questão dos dentes maiores. Eu tenho outras com dentes menorzinhos aqui, são as outras com intervalo de tempo menor. Mas, por enquanto, não vamos pensar nela. Vamos voltar para a nossa teoria para a gente continuar a conversar. Olha aqui, eu coloquei jogo justo. Eu estou perguntando, será que eu posso classificar esse processo de sortear como algo justo? Ou seja, que eu não tenha tendência de ficar subindo eternamente nem descendo eternamente? Para que o jogo seja justo, eu vou ter que considerar que no infinito, eu vou até voltar nesse gráficozinho aqui, eu vou dando uma quantidade de passos em que eu vou ter a tendência sempre de oscilar em torno do meu valor inicial. Por quê? Se eu subir 10, é justo eu descer 10 também. É aleatório, não está enviesado. Se eu tivesse sorteando a moeda, no infinito em cara coroa, ia ser a mesma quantidade de vezes que é da cara, a mesma quantidade de vezes que é da coroa. E é muito parecido com a função aleatória que a gente utilizou. Ela é um cara e coroa. No infinito, vai ter que dar a mesma quantidade de caras do que deu de coroas. Se eu pegar um ΔT muito pequeno, um intervalo de tempo muito pequeno, não vai ficar um jogo justo. Ou seja, ele não vai ter a tendência a estabilizar no valor inicial. E isso aqui, tem gente que chama de martingale, tem gente que chama de martingale, fica do jeito que você quiser. É um princípio de martingale, tanto que está escrito aqui. Eu já estou te falando, random walk é uma definição de jogo justa, considerando que o seu gerador de número aleatório, que no caso aqui Excel, é perfeito. O Excel tem falhas, ele não é perfeito nesse esquema, mas nós vamos fingir que é. Então, nessa minha definição aqui de martingale, tá vendo que é a média, a esperança matemática, dos SN sorteios, do SN números, começando com SE0, com S inicial em 0, é igual a 0 para um conjunto de N's maior do que 0. Então, ou seja, para N sorteios maior que 0 lá na frente, eu vou ter uma quantidade de subida igual de descida, eu tenho a tendência de comportar perto do meu valor inicialzinho que eu tenho aqui, que eu chamei de 0 nesse primeiro caso.
Mas é sempre zero? Não. Eu posso começar com SN em qualquer outro centro de gravidade, porque é um processo de simulação que vai ficar rodeando ao redor de um centro de gravidade. Então, é um jogo justo, é um jogo de martingale. Então, a gente já viu aqui uma série de propriedades. Primeiro, é um processo marcoviano, não depende do caminho, somente da variável aleatória. Ó, porrada de conceito que a gente viu. A gente viu que eu tenho que ter a mesma quantidade de passos de subida e descida para poder ser um jogo justo, e ele é um jogo justo, e ele fica oscilando em torno de um centro de gravidade. É um processo marcoviano que não depende do caminho, só do que eu tenho de variável aleatória do último passo aqui. Então, por enquanto, isso aqui são todas as propriedades que a gente viu. E aí eu fiz um desenhozinho aqui para mostrar o que significa ser um martingale. Eu tenho meu S de zero, ele fica oscilando aqui ao redor desse meu S de zero. E a gente tem outra consequência natural desse processo de ser martingale, que é o seguinte. Como eu fico oscilando em cima do meu centro de gravidade, em qualquer ponto no futuro, eu tenho a probabilidade de ter um valor igualzinho do valor corrente que eu tenho agora. Ninguém tem uma tendência, uma probabilidade de ir para um lado ou de ir para um outro. Ele obedecendo o martingale. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse nosso processo de passos e eu vou colocar um passo com tamanho infinitesimal. Se eu for diminuindo o tamanho do meu passo, ou seja, deixando o ΔT cada vez menor, concorda que essa trajetória que eu conseguia marcar, eu coloquei um pé aqui, depois eu coloquei outro pé aqui, ela vai ficando os passos tão coladinhos que eu tenho basicamente como se fosse uma trajetória contínua. Então, esse processo de transformar o que era em passos em uma trajetória perto da contínua é o que sai do movimento de Random Walk para o movimento browniano. Então, isso é uma das principais características que eu tenho do movimento browniano. Então, o movimento browniano tem todas aquelas características que eu falei anteriores, só que eu tenho essa questão do passo, o intervalo ser extremamente pequeno. E eu tenho uma outra coisa que às vezes a gente nem prestou atenção. Quando eu vim aqui e falei que o meu passo dividido pelo meu intervalo de tempo, que vai ser o passo que eu vou dar para frente, eu estava te falando uma coisa muito legal e poderosa. Independente de se eu estou simulando o ano 10, o ano 5, o ano 2, o ano 3, o que eu tenho de passo para dar, o meu valor de ganho também, consequentemente, nenhum dessas coisas aqui está dependendo do ano que eu estou trabalhando. Ele dependeu, na verdade, foi do intervalo de tempo. Então, o que aconteceu aqui foi, eu peguei o tanto que eu tinha dado, dividi pelo tamanho de intervalo de tempo que eu tinha para dar aquele passo e não do tempo onde é que eu estava. Então, em Random Walk e em movimento browniano, é independente do tempo. E eu até coloquei uma formulazinha aqui, é condição do movimento browniano. O que eu vou dar de avanço, a força que eu vou para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, não depende do tempo, mas do intervalo de tempo que eu estou utilizando para dar aquilo ali. Por que que isso é muito importante? Porque eu posso fazer um N, ou quantidade de passos muito grandes, para que o incremento, o valor que eu estou dando de passo para frente, para a direita ou para a esquerda, seja muito pequeno. Por que que é bom que ele seja muito pequeno? Quando ele é pequeno, na verdade aquilo ali eu estou fazendo uma aposta, uma simulação do que vai acontecer lá na frente. Eu estou pouco dependente de uma simulação, mas eu estou cada vez mais dependente do conjunto de simulações. E quando eu estou dependente cada vez mais do conjunto de simulações, por exemplo,
a probabilidade de ser um martingale, de rodar em cima de um centro de gravidade, ela aumenta muito. Então eu tenho uma tendência de ser muito mais eficaz nessas condições que eu estou pedindo para ele me comportar. E aí eu fiz, para mostrar para vocês a diferença no gráfico, essas diferentes linhas. Essa primeira linha trajetória 1 azul aqui é onde é que eu tenho passos gigantes. Vocês podem observar que eu tenho, na média, uma distância muito maior da minha linha do eixo zero aqui, que é a minha vontade, que é estar sempre perto dela. E aí eu vou fazendo mais cenários aqui, vocês vão ver que a linha vermelha de passo menor, na maioria dos cenários, ela está mais perto do eixo zero. Esse aqui é um exemplo bem clássico, aqui, ó, vermelho mais perto do eixo zero, do que esse passo gigante. Por que que isso aqui é bom? Eu vou sofisticar esse mecanismo meu de simulação, onde é que vai chegar uma hora que eu vou dar tendência. E aí eu sabendo que com um passo pequeno, eu estou muito mais fiel à tendência que eu tenho do que com um passo grande. Isso aí ficou claro nisso aqui. Eu estou mais perto com vermelho do que eu estou mais perto com azul. E isso na média das simulações vai acontecer. Passo menor, maior aderência. E aí o que eu fiz na trajetória 2, na trajetória 3, na trajetória 4? O que muda em relação ao que eu tinha nas fórmulas anteriores? Vai ser somente um intervalo de tempo que eu vou mudar para 0,05. As outras fórmulas permanecem a mesma, que ficou o tempo total que eu tenho dividido pelo meu passo. Ah, e em caso de ganho, ficou a mesma fórmula, o tempo dividido também pelo número de passos que eu dou. E a gente observa, olha aqui o sorteio 0,71, 0,02, ou seja, a minha aposta em cada um dos sorteios é muito menor e vai descendo à medida que eu vou mudando o meu ΔT. Então, o que eu quero que vocês façam para fechar o entendimento dessa aula? Escrevam as mesmas fórmulas que eu vim aqui e escrevi. E aí eu vou passar de novo, que é um menos o outro. O número de passos, também eu coloquei a fórmula ali. Em caso de ganho, como é que eu trabalho? Em caso de perda, é o outro mais um sinal negativo. Eu vou tirar essas fórmulas, vou pedir para vocês fazerem. E aí, vocês façam isso para mim, tenham um primeiro entendimento. Eu vou construir outras aulas sobre handle walk mesmo e outras sobre movimento browniano. E depois vou passar um exercício para vocês fazerem. Espero que tenham dado para entender o que eu queria passar com um conceito básico. Eu tentei passar um conceito muito mais aplicado do que um teórico extenso, para a gente ter uma ideia de como que ele se comporta, tá bom? Então, um bom descanso para vocês, até a próxima e tchau, tchau.